Oi, pessoal! Quem está aqui comigo ao vivo, bem-vindos. Quem vai assistir essa live depois, bem-vindos também. Hoje todo mundo está indo dormir mais tarde, porque à meia-noite entra em todas as plataformas de áudio, no seu Spotify, a nossa maior missão, que é transmitir o legado de fé para as crianças, para as próximas gerações. E é um sonho gigante realizado, o novo álbum do Criança Diante do Trono. Depois de 10, 12 anos, a gente finalmente pôde realizar esse chamado do Senhor novamente na nossa vida. E esse ano de 2025 está entrando para a história, porque foi o ano em que eu compus, em janeiro, eu compus essas canções e elas foram todas tecidas de uma forma muito intencional. Em maio nós gravamos o vídeo com uma inovação maravilhosa, que é todo um espetáculo que foi gravado em São Paulo, com os nossos bonecos, os nossos personagens tão queridos, a turminha Crianças Diante do Trono. O Ed, a Bia, o Bolota, a Antuguieta, o Vareta e nossa grande novidade, que é... a gente fala do Tonico, não posso esquecer o Tonico. Nosso Mico Leão Dourado, Mico Tonico. Prazer em conhecer, quem se lembra, né, do primeiro álbum. E a nossa grande novidade, que foi a transformação da Ana Paula em Ana do Céu. Ou seja, né, em quase 50 anos de vida, eu precisava eternizar a minha voz e a minha presença, independente de eu estar presente ou não. A gente crê que a trupe vai multiplicar o alcance das canções em escolas, em igrejas, e a trupe está disponível para você já agendar. Agora no mês de outubro a gente está começando as viagens, o mês da criança, mas a gente espera que o ano todo a turminha possa rodar e que pessoas se levantem para patrocinar a ida da turminha Crianças Diante do Trono nas suas igrejas, em ação social e tantas outras oportunidades, que você fale na prefeitura da sua cidade, com o Ministério, né, de Cultura, a Secretaria de Cultura da sua prefeitura, da sua cidade, tem verba para poder fazer eventos, e que a turminha possa levar essa mensagem que vai reativar as canções dos primeiros projetos do Criança Diante do Trono, porque quem cresceu Criança Diante do Trono, levanta a mão aí, escreve aí na live, né? Eu sou uma criança diante do trono que cresceu, sou um adulto, mas a psicologia também fala a gente se conectar com a nossa criança interior, então eu sei que todas as vezes que a gente ouve, né? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima, tudo que nos lembra essa infância, né? Obedeceremos, que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. E todas as canções que marcaram a infância de quem hoje é adulto, de quem hoje é pai e mãe de novas crianças diante do trono, de quem hoje é vô e vó e que criou seus filhos ouvindo Criança Diante do Trono. Tudo isso vai sendo reativado, né? Quantos, inclusive, estão longe dos caminhos do Senhor ou estão precisando voltar à intimidade com Deus e vão poder ser reativados, né? Acionados de novo nesse relacionamento quando ouvirem o novo álbum, porque esse novo álbum acaba levando pessoas a ouvirem os anteriores também e reviverem essas memórias do coração. Eu quero incentivar você a chamar outras pessoas para estarem com a gente aqui nesse bate-papo, porque eu não vou falar sozinha. Eu quero convidar para entrar daqui a pouquinho a doutora Esli Carvalho. A doutora Esli vem para falar de algo que está por detrás da composição de todas as canções. Eu vou conversar com ela sobre essa questão do psique, da alma, das emoções, né? Da raiz do coração, que faz com que muitas pessoas tenham medo de crescer. Muitas crianças recebam essas inseguranças dos seus pais, que não querem que os filhos cresçam, não querem deixar voar. E vamos falar sobre o papel de cada um na família e como também nós podemos ensinar já para os pequeninos algo que está dentro do álbum, principalmente na música tema, que são as técnicas de tirar essa ansiedade toda, tirar os traumas, as coisas ruins que vêm no dia a dia, pequenos traumas, né, aquela goteira todo dia, ou também traumas grandes, situações ruins que acontecem na vida, que às vezes paralisam as pessoas. Nesse álbum eu coloquei todas essas coisas que eu só poderia colocar agora. Por quê? Sou mãe de um filho já de 19 anos, quase 20, voando já seus voos.
E a música tema Pode Crescer eu gravei com o Isaac, e ele fazendo o papel de um bem-te-vi. Nós temos todos os vídeos do álbum, tem uma família de passarinhos que eu coloco, eu e ele de bem-te-vi, o Gustavo e o Benjamin de Beija-Flor. E a gente entra num jardim, a gente vive um pouquinho de uma das técnicas do método EMDR. Então, tudo isso fez com que eu quisesse convidar a doutora Esli, e ela tão gentilmente aceitou estar aqui com a gente. Então, sem mais delongas, eu quero dar boas-vindas para a minha convidada de honra e eu espero que vocês aproveitem esse bate-papo. Ei, Esli, querida do meu coração! Oi, coisa boa estar aqui com você. É muito bom, sempre é bom me encontrar com você. E ainda mais numa celebração, numa ocasião tão especial como essa. Porque trabalhar com criança, você também sabe, né? Como é relevante, como é importante. Vamos começar falando sobre isso? Eu sei que no EMDR a gente aprende, quando eu fui fazer a minha primeira sessão de terapia com a senhora, e primeiro eu também quero pedir para a senhora achar onde que é a câmera aí no seu computador. E a senhora resistir à tentação de olhar para mim e ficar olhando para a bolinha. Que aí todo mundo vai achar que você está olhando no olhinho deles. Tá certo? Isso! Esli, quando eu fui fazer o preenchimento do formulário para eu me tornar uma paciente sua, a senhora mandou, por meio da sua secretária, Raíssa, um questionário do estudo ACE. Conta pra gente um pouquinho sobre o que é isso, o que isso tem a ver com criança. Uau, que assunto bom da gente começar, sabe? Esse foi um estudo que fizeram durante mais de 15 anos. Nos primeiros 2 anos saíram os resultados. E começou numa clínica de obesidade, com um médico que tinha uma forma de trabalhar e ajudar, né, que dava certo, e de repente ele se deu conta que as pessoas abandonavam o tratamento quando estava dando certo. Isso não é bom para business. Então ele resolveu. Quer dizer, as pessoas foram tratar a obesidade, e ele percebeu que quando elas estavam conseguindo tratar essa obesidade, elas desistiam. Desistiam. Não, gente que perdeu 20, 30, 40 quilos já tinham assim, uma obesidade mórbida. Então ele fez uma investigação, começou a fazer uma série de entrevistas estruturadas, né? E ele um dia errou uma das perguntas. E em vez de perguntar como ele devia, ele perguntou para a cliente quanto ela pesava, né, quando ela teve o início da sua vida. E ela disse, eu pesava... Não era essa a pergunta. Não, essa não era a pergunta. Não. Eu acho que era a idade que ela devia ter. Mas ele perguntou quanto que ela pesava. E ela disse, eu pesava 12 quilos. Eu disse, alguma coisa assim, sabe, 20? Ele disse, não entendeu errado, ele repetiu. Eu disse, não, eu tinha 4 anos e foi com meu pai. Ele também ficou chocado. E ele, assim, 22, 23 anos de trabalho como médico, ele nunca tinha visto algo assim, né? Mais do que 2, 3 casos de incesto. Mas ele também nunca tinha perguntado. Então, ele com o outro doutor Alda começou a fazer uma série de pesquisas, estruturaram uma escala, que hoje se conhece como a escala ACE. ACE significa Adverse Childhood Experiences, que são as experiências adversas da infância. Então, é de 0 a 10, né? E eles te perguntam, alguém na tua família se matou, os teus pais se divorciaram antes dos 18 anos, você sentia que você era negligenciada, não era amada pelos teus pais, alguém tinha algum... Coisa assim, sabe? Se alguém bebia, ele usava drogas. E quando eles fizeram uma estatística, porque eles fizeram um estudo com 17 mil pessoas, então não é assim, 17. Pouca coisa. Muita coisa em muito tempo. Eles se deram conta que quando as pessoas têm 4 ou mais na escala, 4 ou mais experiências adversas na infância, até os 18 anos. Antes dos 18 anos, que elas têm a probabilidade alta de desenvolver uma doença física, imagina emocional. E quem tivesse 6 ou mais, o prognóstico é de morrer 20 anos prematuramente, antes do que deveria, né? Devido às doenças que iam se desenvolvendo em função, né, dessa correlação. Não quer dizer que necessariamente vai causar, mas é uma coisa assim, um dado importante. Então, quando eu li esse estudo, que eu sentei, é um estudo comprido, a reportagem, né? Eu fiquei tão impressionado que acabei incluindo no livro que eu estava escrevendo sobre Cure Seu Cérebro, Cure Seu Corpo. E eu me dei conta assim, o que não mudaria na nossa saúde pública, né, nas nossas igrejas, na escola dominical,
se a gente pudesse entender a importância, a gente sempre soube que tratar de criança, né, formar a criança, criar aquela situação ideal que a criança possa se desenvolver, isso, assim, é do coração de Jesus. Jesus ama as criancinhas. Jesus loves the little children, né? Ele ama as criancinhas, né? Sempre. Né? Não, deixa que venham até mim. Agora, se nós pudéssemos ver o impacto do que é a ciência comprovando, né, a importância da criança, então isso tem que mudar as nossas políticas na igreja mesmo, né? Como é que a gente... financeiro, né? A nossa intencionalidade em servir como professores e professoras voluntários, assalariados pela igreja, especialistas na infância, psicólogos que possam prestar atendimento para as nossas comunidades mais carentes, proteção à infância, denúncia de abusos, cuidado para mães, mulheres que estão em vulnerabilidade, ou seja, uma série de ações que, se nós realmente entendermos, e para quem está chegando agora, nós estamos investindo mesmo, financeiramente falando, no novo álbum do Crianças Diante do Trono, porque nós entendemos essa prioridade. Esli, falando também, não só de traumas na infância que comprovadamente geram doenças físicas na vida adulta e até um encurtamento da vida, mas até mesmo com relação às pesquisas sobre o número de pessoas que se entregam a Cristo e que permanecem em Cristo, a fase de maior alto número de conversões é a infância. Quando uma pessoa se entrega a Cristo na infância, até os 18 anos, é o grosso, sabe? É o grosso dos cristãos realmente comprometidos. E às vezes é uma vizinha que deu um CD do Criança Diante do Trono. Deve ter gente nos assistindo aqui. A avó, né, que falava, que contava uma história, que ensinou a fazer oração, o Pai Nosso. Sim, são sementes que a Bíblia já falou, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Exato. Outra coisa que o Crianças Diante do Trono, nesse novo projeto, que a gente vai ouvir todas as músicas a partir dessa meia-noite, acho que tem gente que vai fazer discoteca em casa hoje. De noite, vai ficar piscando as luzes e cantando as músicas. Mas amanhã a gente pode colocar no volume alto. Hoje é só no fone, hein? Uma outra coisa que eu não sei se está associado ao ACE, ao estudo de eventos adversos da criança, mas a questão também das disfunções sociais, né? Como que a igreja pode preencher esse lugar que, quando as crianças estão em situação de vulnerabilidade social, na pobreza, na violência, nos vícios, quando eles não têm uma família de origem com uma figura paterna positiva, tudo isso pode ser suprido, né? Eu quero que você me corrija se eu estiver falando errado, mas que eu me lembre, né? Se eles tiverem uma figura de amor constante, uma figura de homem que possa ser essa referência de segurança, de proteção, de masculinidade, né? De ser um olhar que é um espelho para eles na sua identidade, que vai dizer quem eles são. Quer dizer, a igreja também pode prover isso como uma comunidade terapêutica se ela se abrir para isso, se as famílias das igrejas abrirem a porta para a convivência de filhos de mães solteiras, de filhos em comunidades de vulnerabilidade. É isso mesmo? É isso, né? Porque a igreja precisa ter essa visão, né? Porque sem visão as pessoas perecem, a nação perece. Sabe, eu estava te ouvindo aqui, meu marido trabalhou, acho que mais de 10 anos com o ministério que ajuda crianças necessitadas. E a razão pela qual eles fazem isso através das igrejas evangélicas, né? Não são necessariamente crianças órfãs, mas crianças que precisam de ajuda, crianças em situações de vulnerabilidade, de pobreza. Ajudam com médico, com estudo, tutoria, dentista, né? Proteção e, obviamente, o evangelho, porque isso acontece nas igrejas, né? Com as pessoas da igreja. Isso nasce a partir do fato que depois comprovaram lá no doutorado, que um deles, o presidente, fez, que a presença de uma pessoa na vida de uma criança que crê, acredita nela, é um dos grandes estupins de fazer com que essa criança possa se desenvolver de acordo com essa crença positiva, né, que pode ser uma avó, uma professora, o padrinho ou a madrinha, né, que estão sustentando, ajudando com uma mensalidade para eles poderem também ter essa ajuda.
Foi um estudo assim, impressionante, como isso influencia. E eu, né, que eu vivi vários anos divorciada, você sabe, né, quando eu era bem mais jovem. Missionária, divorciada, uma decepção tão terrível, com uma filha. E graças a Deus, o seu livro, Quando o Vínculo se Rompe, seu podcast no Spotify, fala muito lá sobre vários traumas, mas eu amo indicar para mulheres que estão, e homens que estão passando por um divórcio, por um abandono, né, inesperado. E o seu recasamento, toda a sua vida é um grande exemplo, Esli. Toda a sua vida. O seu recasamento com esse marido maravilhoso que Deus te deu. Uma das coisas importantes que eu falava nessa época do meu divórcio, e que eu falo até hoje como sugestão para a igreja, uma das coisas assim, difíceis, por exemplo, dia de domingo, né? Onde é que eu vou almoçar? Nossa. Eu amo minha filha. Minha filha tinha 4 anos, 5 anos. Chega uma hora assim, tem um limite de conversa infantil. É uma criança. Porque às vezes, quando tem duas, pelo menos ela assim, não. Então eu dizia assim, gente, olha ao teu redor, né? E convida as pessoas. Eu sei que dentro da igreja muitas vezes tem aquele preconceito terrível de que a mulher divorciada vai querer roubar meu marido. Ai, meu Deus, misericórdia, Jesus. Não sei nem se a gente casa de novo. Mas eu queria voltar no tempo e acolher a Esli, jovem, mãe solteira. Porque imagina ter essa preciosidade na minha mesa num domingo. Meu Deus! Num passeio, numa viagem. Outra coisa é assim, férias. Também, né? Viajar. Eu vou viajar sozinha com minha filha? Eu vou. Legal, né? Eu vou. Agora, é muito mais interessante se eu puder ir junto com uma outra família, com crianças também da mesma idade. Eu tinha uma família em Goiânia que inclusive, ela acabou sendo meus padrinhos de casamento. Então, de vez em quando, eu mandava passar uns 2, 3 dias lá em Goiânia, porque era um pai, né, um pastor, né, assim, daqueles assim, bem, né, arrumado, bem posto, e para ela assim, conviver um pouco com esse modelo de uma família nuclear mais arrumada, coisas assim. Então, essas coisas são coisas que a igreja pode fazer. Olha, fui uma criança sofrida, pai abusivo alcoólico, Jesus me alcançou, hoje sou psicólogo de crianças. Olha, que comentário fortíssimo. Como o Senhor nos resgata, né? E a gente ter essa casa aberta para poder recebermos quem é mais vulnerável, né? Eu já trabalhei em ministérios com situações mais difíceis, de vulnerabilidade, e muito preconceito, inclusive, né? E como a igreja precisa ser quem, né, oferece essa visão e abre as suas portas. Ter o seu quarto de profeta, onde você pode receber uma pessoa só, ou uma família, ou uma... Né? Quantas vezes uma mulher precisa de um lugar para sair de casa e não tem para onde ir com seus filhos ou alguma coisa, sabe? Então, assim, é só a gente começar a expandir a nossa visão, né, para fora das 4 paredes, ou então usar as nossas 4 paredes para assim, servir como escola para a criança, para tutoria depois das aulas, né, poderem vir estudar, receber orientação. E a gente tem que se perguntar o que a gente quer que as crianças aprendam, os valores que você ensina, né, com as suas músicas e tudo isso, ou os valores do mundo. E eu vou dizer uma coisa, o mundo em que nós vivemos é um mundo muito diferente do qual eu me... É verdade, né? O mundo que você criou, a Raquel, agora, o mundo dos seus netos, Esli. Inclusive, tem uma música nesse álbum. Gente, quem chegou agora, nós estamos fazendo essa live celebrando as crianças, celebrando a importância de cuidarmos das crianças, investirmos nas crianças. E o novo álbum do Criança Diante do Trono está sendo lançado nas plataformas de áudio. E nós estamos falando aqui como isso é lindo, como isso é precioso, como todos nós devemos ouvir bastante para que a gente possa fazer mais e espalhar para as crianças os princípios e valores que nós queremos, porque esse mundo não está de brincadeira não, né, Esli? Não está. E encher o nosso coração, né? Porque do nosso coração saem todas as coisas da vida, né? Todos os valores da vida. E quantas vezes eu não vi pessoas que, depois de adulto, tomaram uma decisão mais permanente e incisiva para o Senhor, foi a partir de músicas que elas escutaram porque a vizinha, porque a avó levava para a igreja. Música. A música muitas vezes fica até mais do que os versículos que decoraram e tudo mais. Elas escutam a música e lembram, né? Olha, vários testemunhos eu já ouvi. E daí a importância de aprender as músicas quando criança, porque isso fica, né? E é uma forma da gente conhecer a palavra de Deus, conhecer os valores bíblicos que nós abraçamos e defendemos. Imagina, então, músicas que cantam a própria palavra.
Melhor ainda, né? Melhor ainda. Então, por exemplo, nós já lançamos um dos nossos singles no nosso lançamento Cascata, que foi algumas músicas antes de entrar o álbum todo, que é a música Os Amigos de Daniel. Os álbuns Criança Diante do Trono sempre foram muito intencionais, Sli. A gente tem o álbum da história de Davi, a gente tem o álbum da história de Samuel. Um dos mais importantes foi o álbum Quem é Jesus?, porque a gente estava vendo livros sobre Jesus nas prateleiras das livrarias e que Jesus era esse, um povo até ateu escrevendo, ou muito místico, nada de cristão escrevendo Jesus. Então, eu e o Gustavo, a gente fez juntos um roteiro bíblico, né, da criação, da queda, do pecado, do plano de redenção que já se mostrou ali no Éden, e fomos contando a história até a morte, a ressurreição e a promessa da vinda do Senhor. E esse álbum inteiro, ele revela quem é Jesus de verdade. Ele já foi gravado em turco, tô tão feliz de contar isso. Porque Kimbo e Sa, né? Esses muçulmanos precisam saber quem é Jesus. Espero que o Criança Diante do Trono possa ser ainda cantado em todas as línguas, principalmente esse álbum Quem é Jesus. E por que eu tô falando isso? Porque o Pode Crescer, ele também canta a palavra, e nós, ao invés de fazermos um álbum inteiro, tipo, já tem o álbum Arco de Noé, que é o meu preferido dos anteriores. A história toda é o álbum inteiro, mas desse álbum Pode Crescer, intencionalmente eu compus para a família ter ferramentas ao longo do dia a dia da criança. Então ela tem um momento de uma historinha bíblica. E eu coloquei a história de Ananias, Azarias e Misael toda numa música só. Inclusive, você que é judia, crente em Jesus, né? Eu escolhi usar os nomes em hebraico. Porque muita gente canta ou conta a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eram os nomes babilônicos que eles receberam, nomes que honravam deuses pagãos. Então era uma afronta e uma tentativa de mudar a identidade deles. E falando dessa geração, acho que nem eu, que não sou, né, da sua geração, eu tenho metade mais ou menos da sua idade. Não, metade não. 1/3 da sua idade. Calma. Olha aqui. Não, eu já ia perguntar que remédio é esse que você toma. Eu tô com quase 50, você não tá com quase 100. Mas eu quero chegar nos 70, lindona como a doutora Sli, né, gente? Enfim, eu penso que as afrontas para a identidade dos nossos filhos, netos e principalmente para famílias cristãs hoje é como a história de Daniel e de Ananias, Azarias e Misael, né? Então, assim, eu acredito que na sua profissão, na minha e em todos os campos de trabalho, nas escolas, o cristão está sendo afrontado e está sendo perseguido, está sendo ameaçado. E Ananias, Azarias e Misael, eles não se curvaram, né? Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo dos nossos filhos hoje, mais do que nunca. E outra coisa que eu coloquei intencionalmente foi algumas técnicas do EMDR, doutora Sli. Daqui a pouco nós vamos começar a celebrar o lançamento das músicas. Meia-noite entra, já é 10h40, gente. 11h40. 10 aí, né? 11 aqui já são. Eu tô 1 hora antes aqui no sul da Flórida. Obrigada. Mas eu queria muito essa conversa sobre a infância, sobre a importância da infância e o que nós podemos ainda fazer pela infância ao nosso redor. O Criança Diante do Trono vem como uma resposta para isso. Mas na intenção de compor esse álbum, eu compus para esse dia da criança, para que a família, os cuidadores, possam usar música para acordar, música para dormir, música na hora das refeições. Jesus deu graças antes de comer, né? Então tem a música da refeição, tem a música que fala sobre valores como gentileza, e é um testemunho cristão, né? Você ser uma pessoa agradável, uma pessoa sensível ao outro. Nós falamos sobre a identidade do cristão, né? O valor dessa perseverança em meio a qualquer perseguição à nossa fé. Nós falamos sobre, então, algo que eu quero tocar aqui com você, que é o papel de cada um na família. E falamos sobre um momento que o EMDR ensina muito bem, que é o abraço borboleta. Então agora eu jogo a bola para você, né? Como que é que o EMDR, explica o que é o EMDR, porque já teve uma pessoa comentando aqui o que é EMDR, e
e explica como que as crianças, desde pequenas, podem se beneficiar do abraço borboleta e todos nós podemos incorporar essa técnica no nosso dia a dia. Um desafio. Olha, eu sou psicodramatista de primeira formação, amo terapia de grupo, Que é isso? psicodrama, da gente, em vez da gente falar sobre, a gente mostrar como é que as coisas funcionam. E eu trabalhei muito tempo em terapia de grupo. Por favor, calma. Tem muita gente que nunca ouviu isso, então vai decifrando. Psicodrama de primeira formação, o que é isso? A minha primeira formação, que eu sou psicóloga, eu já tenho 51 anos, que eu fui do meu primeiro dia de aula na faculdade de psicologia, né? E eu amei, desde assim, antes de me formar mesmo, eu comecei a estudar o que a gente chama de psicodrama, que é uma forma de trabalhar onde a gente tem uma criatividade, uma possibilidade da gente refazer as experiências anteriores, que muitas outras abordagens não têm tanta possibilidade assim. A gente faz, eu mostro, em vez de ficar falando sobre. Então, não fica só no verbal. É uma demonstração teatral, encenada. Eu já vi também você ensinando, você criou um método também de ilustrar isso, né? Coisas assim. É tanta coisa pra gente falar, né? Mas um dia... Aí, numa viagem dessas, assim, numa das estações, meu marido, você sabe que ele foi transferido daqui para lá, de cá para lá, não sei o que mais. Numa dessas, a gente estava nos Estados Unidos e eu estava incomodada com uma coisa. Então, ele me disse, a gente tem acesso a um plano de saúde, vai lá e faz algumas sessões de graça. Eu disse, então tá, bom. Aí, quando eu contei que eu queria trabalhar, porque eu tive uma infância também difícil, com umas farpas do coração que mereciam realmente ser curadas, né? Ela disse assim, eu acho que você poderia se beneficiar de terapia EMDR. Aí eu olhei assim, sabe? Aí ela foi me explicar, ela disse assim, e eu fui para casa pensar assim, mexe olhinho e sara de trauma. Ai, gente, fala sério, sabe? Mas olha, não é bem assim. Tem um protocolo, é científico, hoje é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Tudo isso, né? Inclusive no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia agora já reconhece como algo eficiente. Então, o que ela descobriu? Que quando a gente caminha, que foi quando ela descobriu caminhando mesmo assim, né? Mas quando a gente caminha, a gente tem um movimento bilateral, ou mesmo assim, quando a gente dorme, que os olhos vão de um lado para o outro, é uma forma que o corpo tem, um dom que Deus nos deu depois que a gente, né, pisou na bola lá no Jardim de Éden, para a gente reprocessar as coisas ruins que nos acontecem, as lembranças difíceis, as experiências adversas e os traumas que nos acontecem também. Então, cada dia, quando a gente dorme, Deus nos dá uma oportunidade de reprocessar tudo que a gente viveu naquele dia. Exatamente. E por isso, às vezes a gente tem um sonho sem pé nem cabeça, com tudo que a gente viu naquele dia. É como se fosse o cérebro. Se a gente acorda antes do sonho acabar, a gente fala, nossa, que sonho louco. É um outdoor que eu vi na rua, que apareceu aqui dentro de casa no meu sonho. Quer dizer, o cérebro reorganiza. Ele vai reorganizando isso. Ele vai processando, e quando ele processa isso direitinho, vai para o passado, que é o lugar do passado, é no passado. Mas nós também temos uma parte do nosso cérebro que chama o sistema límbico, que é bem no miolo, sabe? Essa parte do nosso cérebro, ela não tem cronologia. E quando a gente não consegue processar isso adequadamente, né, durante o sono, às vezes até acordado a gente vai processar, caminhando, né? Ele vai para esse lugar. E aí parece que aquilo que aconteceu comigo 20, 30 anos atrás, está acontecendo agora. Continua sentindo angústia. Medo. As pessoas vêm e me contam coisas assim que aconteceram 30 anos atrás, choram como se fosse ontem, né? Isso é um sinal para mim de que isso não está arrumado dentro da pessoa. E quando a pessoa não tem consciência, mas ela dá um fruto de alguém que está traumatizado, paralisado, num medo, numa dor. Assim. No comportamento, no sentimento e comportamento, manifesta algo lá de trás. Às vezes está no inconsciente. Jesus não dizia que pelos seus frutos conhecereis? A manifestação do comportamento da criança, do jovem, do adulto, não é que a criança está errada. A criança, às vezes, está fazendo coisa errada. Por quê? Porque os pais não estão sabendo como lidar com a situação e a criança está manifestando o fruto dessa forma de criar os seus filhos, né? E a gente vê isso na igreja, a gente vê isso na escola, a gente vê isso em tudo quanto é lugar. A gente vê, né, a manifestação do fruto. Não tem como, sabe? E o trauma faz a mesma coisa. Exatamente. Então, o trauma faz isso. A gente vê, não é só a gente falar, as coisas boas. Não, as coisas ruins, as coisas difíceis. Às vezes as pessoas dizem assim,
ai, porque meu pai e minha mãe me trataram assim, às vezes eu fico pensando assim, como é que eles foram tratados, né, para eles manifestarem essa conduta com essa pessoa quando ela era criança. Você já pode Até a saber. gente que é crente, né? Aceitei Jesus, sou nova criatura, não queria mais pecar desse jeito, né? Mas É. como é que eu posso dar um fruto diferente se a minha raiz ainda está doente? Muitas vezes não é no Por isso que eu espírito, acho tão porque o importante, né, a espírito foi gente curar. ressuscitado, né? O Exato. espírito é a habitação de Deus, mas e agora? Minha alma, meus sentimentos, meu querer, ele continua viciado em comportamentos que eu não consigo mudar. Ou seja, muitas E não vezes consegue. E não consegue, não é porque não quer, não é porque não tem força de vontade. É uma limitação neuroquímica. A gente tem as farpas do coração e a gente tem que tirar essas farpas do coração, né? Imagina um casal onde cada um tem as suas farpas tentando se abraçar. E uma criança começa essa história toda. machuca todo mundo. Machuca todo mundo. É que nem assim, abraçar por espinhos. Esse negócio não dá certo, não, sabe? Olha, deixa eu fazer uma pausa. Tem um monte de gente escrevendo comentários maravilhosos, falando até uma pessoa escreveu aqui como que os autistas também amam o Criança Diante do Trono, porque, gente, o espírito deles recebe com toda consciência do espírito, gente. É impressionante, não é o corpo doente ou a mente que funciona diferente que impede que o espírito de uma pessoa, seja ela criança, adulto, receba. Então é lindo, doutor Isli, realmente esse comentário eu tive que parar aqui. Não. Nós estamos E a música também. minutos. E a música é um instrumento também de cura, né? E eu dou meu próprio testemunho, sabe? Um ano e meio atrás eu tive uma concussão grave e eu ouvi, não me lembro, 1000 anos atrás, que Mozart, Bach, todo mundo, eles gravavam as suas músicas a 432 Hz e não a 440 como se faz hoje. E eu resolvi, sabe uma coisa, eu vou ouvir música, eu gosto de música clássica, eu vou botar aqui no YouTube e botei. Olha, parecia que meu cérebro era um girassol. Uau. E eu comecei a escutar aquilo, assim, quantas vezes música cura a gente? Eu me lembro de um experimento quando eu era criança, que eu me lembro de ter lido no jornal, que eles fizeram isso com plantas, botaram rock, né, heavy metal, né, aqueles negócios bem pesados, música clássica e silêncio. E a planta que melhor cresceu foi a da música clássica. Então, assim, a música é um instrumento de Deus para nos curar, para nos curar. A gente aprende a palavra de Deus, como você desenvolve nessas músicas, né? E a gente guarda a palavra de Deus no coração, porque é uma forma da gente memorizar. E quando a gente está atravessando esses momentos difíceis, isso volta, isso vem. Quantas vezes as pessoas estão dizendo aí, ai, né, aquela música foi assim, foi importante na minha vida, aquela do Diante do Trono, assim, assim, sabe? Por quê? Porque está guardada no coração. E quando eu compus a música tema, Pode Crescer, né? Quando as pessoas ouvirem, pode crescer, os pais vão ser empoderados a criarem os seus filhos desde o início para que eles cresçam. Para que eles cresçam e para que eles possam se tornar adultos maduros, livres, independentes, saudáveis, crentes no Senhor Jesus, né? E recebam tudo que eles precisam na infância e na adolescência para viverem essa vida adulta, jovens adultos com toda a confiança. Eu coloquei de propósito nessa música, primeiro esse dilema do pai e da mãe, né? Que voa passarinho, águia que longe vê, príncipe menino, um dia o rei vai ser. Para tempo anda, não para de correr, para tempos corre, vai, pode crescer. Então, essa conclusão de que o menino pode ir crescer, no meio dessa cavalgada que a gente até faz, né? Aquele cavalo correndo, é bem lúdico, bem divertido, só instrumentos de criança, até o baterista gravou na bateria do filho dele, bateria de plástico pequenininha, coisa mais linda, o arranjo é fenomenal. A gente chega no momento que eu paro tudo, para tempo, e a gente entra num jardim. E aí vocês vão ouvir a música fazendo um vácuo, como se a gente entrasse mesmo num jardim. Eu pedi os passarinhos, o som de aguinha caindo. E é aí que eu coloco uma técnica do EMDR, que é o movimento bilateral. Eu chamo o menino de borboleta. Numa estrofe anterior à entrada no jardim, eu falo, borboleto que se refaz. Então eu chamo o menino de borboleto, porque eu tô, principalmente nesse álbum, a gente fala muito
da identidade masculina. O ator mirim comigo é um menino. No Quem é Jesus a gente já fez uma menina, já tem As Olhos do Pai, para a autoestima das meninas. Então nesse álbum é um menino, e aí eu chamo ele de borboleto que se refaz. O que o EMDR desenvolveu, que nos ensina como essas crianças, os seus pais também vão aprender sobre o movimento de sermos todos borboletas. Sabe, todos nós, espontaneamente, desenvolvemos algum tipo de movimento bilateral. Por exemplo, se a gente sai para caminhar, a gente não volta melhor. A gente não volta melhor só porque a gente espaireceu. A gente também volta melhor porque a gente teve um movimento bilateral de caminhar. Né? Eu digo aqui em casa que eu vou para minha reunião de oração, a Cissa já sabe que eu vou nadar. Né? Vou nadar... E eu faço nado livre, não sei o que mais, deixo um monte de coisa lá no fundo da piscina. Esse movimento, esse movimento vai afundando as coisas ruins lá para baixo. Né? Então, teve um pessoal nos inícios do MDR que descobriu, desenvolveram, porque eles estavam numa situação de desastre mesmo, eles foram acudir crianças que tinham sido, famílias, né, prejudicadas por causa de um furacão no México. Então, eles desenvolveram o abraço da borboleta. Eles fazem assim, né? Mas eu acho que precisa... Eu acho, né? Assim? Eu acho que tem que ser abraço mesmo, sabe? Eles falam que tem que ser aqui. Mas nem todo mundo gosta de... Assim, sei lá, bater no peito mesmo, assim, sabe? O abraço então, eu gosto do abraço, porque eu acho que a gente se sente abraçada, né? Nossa, o abraço já comecei aqui. Né? Eu tenho um grupo que pessoal chama o abraço do anjo. É tão automático que eu comecei a fazer aqui, eu dei um suspiro. Né? E às vezes, assim, a gente precisa acalmar, passar um negócio complicado e a gente precisa de um pouquinho de ajuda extra para poder, assim, resolver problemas, assim. A gente pode fazer um pouco esse abraço. Eu ouvi uma vez num vídeo de EMDR sobre colocar a mão no colo. Você está numa reunião de trabalho, ou você está na sala de aula, vou até abaixar minha câmera. Isso aqui ninguém faz isso nas pernas, né? Porque é a mesma coisa, né? Fazer o movimento nas pernas. Tem gente que prefere, né, tocar nas pernas, né, para poder fazer isso. Tem uns que fazem até escondidinho aqui debaixo do braço, assim, sabe, para a reunião. E aperta o braço. Tem mil formas. Inclusive, tem aparelhinhos, né, que a gente usa no MDR mesmo. Agora, isso não é EMDR. EMDR é uma terapia que tem protocolos, tem abordagem, tem todo um manejo clínico. Né? É só a questão da técnica que nós bilateralidade do cérebro sendo acionada. Exato. Que é a mesma coisa que acontece durante a terapia com o movimento dos olhos, que tem aparelhos e tudo que fazem isso. Entendi. Mas não foi legal, doutora Esli? Eu estou de parabéns. Amei, achei maravilhoso. Outra coisa que a gente colocou, eu coloquei, né? A gente sou eu e Jesus, colocamos... No jardim é a respiração, o exercício de respiração. E a coisa mais fofa, porque o João, né, eu quero que parabenizar essa família maravilhosa, a Camila e o Will, com seus filhos, né? Quando eu falei com o João, a gente vai agora gravar, estava no estúdio ainda, antes do dia do espetáculo ser gravado em vídeo, a gente gravou os áudios. E eu falei com ele, a gente vai gravar a sua respiração. Porque eu falo, inspira... Aí você vai. Aí eu falo, segura, depois solta. Aí ele falou assim, eu já sei. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, o que é uma família terapeutizada? Imagina, para criança, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Então, é a voz dele e foi ele quem teve essa iniciativa. Então, esse é um momento na música tema Pode Crescer. Você vai poder crescer, meu filho, mas você vai precisar, de vez em quando, cheirar a florzinha, soprar a velhinha, fazer o abraço borboleta, né? Fazer essa ativação bilateral do seu cérebro e entrar mesmo nesses lugares de descanso, né, doutora Esli? Que o nosso cérebro precisa reorganizar, às vezes, aquele momento de tensão. E ensinar isso para as crianças, entendeu? Porque às vezes, assim, um dia desses aí, eu estava conversando com a minha neta. Tenho uma neta, assim, já 10, 11, 12 anos, não me lembro mais. Uma vez eu vi ela sentada no sofá, assim, respirando, com 6, 7 anos. O que você está fazendo? Meu pai disse que quando eu fico nervosa, eu fico preocupada, para eu ficar aqui quietinho um pouquinho, respirar.
E ela estava lá, tirando florzinha e assoprando a vela, como você falou agora. Meu Deus. Mas outras vezes ela disse assim, sabe, às vezes eu tenho coleguinhas na escola que eles fazem a manifestação, né, da conduta, né? Que eles se comportam assim, que eles se comportam assado. E ela tem muita empatia. Ela diz, olha, às vezes eles são assim porque a situação da casa deles não é boa. Você pode até ensinar um exercício para eles. Grêmio, o que eu posso... Você ensina assim, né, o abraço, né, para eles também. Às vezes assim... Abraço de Deus, um abraço borboleta. Abraço do anjo, abraço de Deus, né? Aquela Deus Pai. Né? Eu gosto muito do abraço do anjo mesmo. Assim, vamos fazer, quem está assistindo a live aí, ó. Quem está assistindo a live já pode fazer conversando com a gente, né, doutora? Aquele anjo que vem com as asas, assim, sabe? Aquelas asas grandonas e abraça a gente, né? E ela se interessou. É mesmo, né? Você pode ajudar os coleguinhas, às vezes, e você mesmo, assim, na sala de aula, se der um problema, né? Porque hoje em dia tem tanta coisa assim nessa... Muita atenção. As cobranças que os nossos meninos e meninas nas escolas, para passar no Enem, gente, é muita coisa. Os testes, provas, comparação. Sem falar bullying. Mídia social, né? Mídia social, tela. Inclusive, nós temos na música, no diálogo anterior à música Boa Noite, eu falo claramente, né, nos nossos personagens, a gente colocou tudo muito de forma intencional. Que bebês até 2 anos não podem ver tela de jeito nenhum, já está comprovado. Ai, que bom que você fala isso. Eu falo, de 2 a 5 anos, acho que é 1 hora por dia, com supervisão. No máximo. No máximo, não precisa. Tem gente que proibiu os filhos de ver assim, essas coisas todas até 10, 12 anos, entendeu? E eu até não tem telefone até 12, 15 anos. Porque não precisa. Não precisa. Criança diante do trono, o áudio está saindo primeiro, gente. Você pode colocar o áudio o dia inteiro para sua criança brincar no chão. Brincar com a sua criança. Coloca a música lá no quintal, bem alto, e vai subir árvore. Vai pôr o pé no chão, na areia, na terra, na grama. É para brincar ao som de Criança Diante do Trono. Agora, você vai prestigiar e vai colocar na tela? Coloca na televisão, não coloca no celular, não. Coloca na tela. A babá moderna, a babá com a qual eu me criei, era muito mais a televisão, né? A babá moderna agora é o tablet, para os pais não ficarem assim aflitos com o menino no restaurante, no avião, não sei o que mais, bota lá para fazer. Gente, só e que a birra que as crianças fazem quando os pais tentam tirar. Por quê? Porque já estão viciadas, gente. Não façam isso. É vício. É adição mesmo, sabe? E a gente, por mais que se controla o celular do seu filho, você não sabe o que o coleguinha vai mostrar para o seu filho na escola. O que ele tem acesso. E, gente, a infantil, ao qual as crianças têm acesso hoje em dia, é uma coisa assim, assustadora. No meu tempo, o negócio assim, eu nem sabia o que era aquilo, né? Mas a gente sabia que tinha assim, a revista de Playboy, né? Era assim, a pior coisa que a gente tinha. Era verdade. E agora a gente não tinha acesso. Na minha casa nunca teve esses negócios assim, sabe? Mas na casa dos amiguinhos, às vezes eu vi que lá de longe tinha esses trepos assim. Né? Para você ver, né? É um trauma você ver uma cena de da vida adulta e fora do casamento. É um trauma. Por quê? Porque nunca é algo que traz uma sensação boa. É sempre uma sensação de sujeira. Né? Eu tenho a lembrança, Esli, de ter ido na casa de uma vizinha da minha avó para brincar. E brincando no complexo, assim, como é que fala? Na casa dela, aos fundos, tinha a lavanderia e tinha um quarto a mais, uma sala a mais. E um tio morava lá. E a gente tirou as almofadas do sofazinho da sala e embaixo, escondido, tinha revistas. Então, a primeira exposição que eu tive à vida foi numa revista pornográfica. Eu lembro de todos nós, inclusive as crianças daquela família, todos nós, assim, em choque. E aquela cena que eu vi é tão suja que até hoje ela suja o meu cérebro. Até hoje, gente, tem pelo menos 42... Vamos processar. Vamos fazer uma sessão, doutora Esli? Eu quero fazer uma sessão. A gente processa essas coisas. Falta 1 minuto para a gente ouvir todas as músicas. E eu já quero marcar a minha sessão com a doutora Esli. Você pode fazer uma sessão, porque eu não quero lembrar mais dessa sensação ruim, doutora Esli. Eu quero deixar ela lá no passado. E no EMDR, a gente tem cura para as nossas lembranças ruins, não é isso? Tem. Como você me ensina... Eu já curei muito das minhas, sabe? Eu tive uma cirurgia com 15 anos e eu tive que voltar a fazer a cirurgia de tireoide de novo, aos 50 e picos. Eu não enfrentava se não tivesse feito uma sessão de MDR, porque só de pensar o futuro que me esperava, e eu sabia,
Eu mesma Então já me conta, doutora Esli, como que as pessoas podem encontrar um psicólogo treinado na terapia EMDR para realmente viver essa quebra de paradigma de uma terapia que não é tão longa, né? A cura existe, diferente do que outras teorias dizem há séculos quase, né? Há quase 100 anos, dizendo que não existe cura, mas o EMDR prova que existe cura. existe. Se você não consegue subir num avião, porque você tem uma fobia, e agora daqui a 2 meses você consegue subir no avião, a fobia você foi curada da fobia. Olha, a gente tem listas que a gente chama de procure um profissional. Então, você pode ir ou na lista, na plataforma da Trauma Clinic, com semudo.com.br, vai lá e procura. Tem as licenciadas, vai lá e vê assim, as fotos. Traumaclinic.com.br para poder também encontrar um profissional. Isso. E para encontrar tem um profissional... também, às vezes, assim, as pessoas especificamente querem, né, uma pessoa que seja evangélica, que seja cristã. Nós temos tanto psicólogos católicos, quanto adventistas, quanto evangélicos, de tudo assim. Você pode ir lá na Praça do Encontro, né, .com.br, praça sem cedilha, né, praça placa, né, e lá vai ter também, né, uma lista de procure um profissional. Você vai lá, veja as fotos, são pessoas, essas sim a gente faz uma triagem, né, na Trauma Clinic são pessoas que nós formamos pela Trauma Clinic, então assim, tanto um quanto o outro, a gente não se responsabiliza pelo trabalho, porque a gente dá formação. Mas na Praça do Encontro, a gente pede uma carta de recomendação de alguém da sua igreja, pode ser o padre, pode ser o pastor, pode ser a líder de oração, de jovens, seja o que for, e a gente pede, sim, para a pessoa, né, submeter para poder a gente aceitar na nossa lista. Então, essa daí. E quem sabe tem gente aqui, psicóloga, colegas, né, psiquiatras, se vocês quiserem também aprender, tem EMDR, né, treinamento.com.br, que faz parte do grupo Trauma Clinic, e nós damos formação há mais de 20 anos, nós somos pioneiros, né, nisso, e eu quero ver, assim, muitas pessoas do Senhor sendo capacitadas para poder... Nós temos muita gente para curar. Olha, o povo sofre muito, ai, sabe, me comove as histórias que as pessoas me escrevem bilhetinhos, às vezes, assim, e a gente ouve também no consultório, né. E também você tem como trabalhar grupos traumatizados, né, por enchentes, guerras, violência naqueles bairros, ou seja, existem também outras formas do EMDR ser aplicado. Sim. Eu escuto a senhora falar, eu amo a senhora, fico atenta em tudo que a senhora gosta. Você tá perdendo, menina? E tem também cursos para leigos também, como eu, né? Sim. Que não são profissionais. Nós estamos abrindo, eu acho que semana que vem já vai, as datas já temos, a data vai ser para dia 15 de novembro, mas tem que fazer as aulas teóricas primeiro, que estão gravadas, você tem que ir lá fazer 5 módulos, e aí a gente faz uma aula ao vivo, né, comigo, 5 horas, em que a gente ensina os exercícios, e daí umas 2, 3 semanas a gente faz uma supervisão, uma mentoria, assim, para tirar as dúvidas. Chama o programa Reina, Recuperação Emocional e Intervenção na Diversidade. E tanto serve para, assim, desastres, essas coisas assim, quanto também para a gente trabalhar com pessoas com temas específicos. O luto, o divórcio, com crianças. Eu tenho uma colega que trabalha com alergia infantil, por exemplo, os filhos que têm alergia a glúten ou a nozes, ou tem alguma coisa que não pode comer. Como é que os pais lidam com isso? Como é que as crianças lidam com isso? Então, são exercícios que a gente ensina que as pessoas podem, né? Não é MDR, eu sempre gosto de frisar que não é MDR, mas são baseadas na teoria do MDR. E que são coisas que, às vezes, pastores, líderes de ministério infantil, líderes de mulheres, nós, leigos, podemos fazer para, de alguma forma, a gente ajudar as pessoas ao nosso redor, não é isso? Exatamente. E eu tenho um grupo assim que se reúne já há mais de 3 anos, chamado Cura para o Coração. Uma vez por mês, a gente implementa esses exercícios. Então, o programa Reina te ensina esses exercícios, e aí, se você quiser ver, nem participar uns 2, 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos, quando você quiser. Né? O Cura para o Coração, ele é aberto a Cura para o Coração, tá? É coração, né? coração.praçadoencontro.com.br. E então, segunda-feira vai ter primeiro... vai ser comigo. Coração, né? Sem cedilha, sem acentos. Praça do Encontro.com.br. Eu vou colocar tudo isso
na nossa legenda dessa live. Ótimo. E segunda-feira vai começar o Cura para o Segunda, Coração? a gente se encontra uma vez por mês, uma segunda-feira por mês só, de 7 às 9. Eu é que ministro em geral, de vez em quando eu preciso viajar, meu marido vai para o hospital, alguma coisa aí eu preciso Meu Deus, não aconteça Não, mais. não vai mais. Ou a senhora vai gravar para a Escola de Mulheres Diante do Trono. Exatamente. Consegui ir lá, né? Ele estabilizou o suficiente para eu poder ir lá. Graças Aí a gente se encontra uma vez por mês. Eu gravo a parte do ensino, do exercício no começo. A segunda parte a gente compartilha no privado. E eu vou dizer uma coisa, eu fico muito impressionada, porque nunca saiu fofoca. O pessoal é muito sério em relação assim, o que compartilha. Eu mesma não sei o que acontece nos grupinhos. E aí a gente termina com uma oração, né? O ensino. E eu uso assim, às vezes eu faço um tipo de um bibliodrama e uso os exercícios, né, do abraço da borboleta, com desenhos e coisas assim. Uma vez assim a gente fez. Agora há pouco tempo eu fiz, eu acho que a última vez eu fiz a história da mulher que lavou os pés de Jesus, né, com as lágrimas e secou com o cabelo. Então todo mundo se tornou essa mulher. Essa noite só tinha mulheres. Os homens também são bem-vindos, mas eles não gostam muito de DR, não gostam tanto assim dessas coisas, mas eles são bem-vindos e tem homens que vêm, né? E elas não gostam muito de quê? Não gostam de DR, de discutir relação. Porque os homens que eu sei que amam é MDR, então a senhora não estava falando Eles de amam MDR. Amam. Olha, mais da metade, tem época que metade, mais da metade da minha prática clínica é masculina. É impressionante isso. E aí, então, assim, e tem a gravação dos últimos 3 anos do que a gente já fez. Então, a pessoa pode aproveitar, né? Não é psicoterapia, mas tem efeito terapêutico. E eu que dirijo. Então, as pessoas dizem, mas eu atendo pouco, né, Ana? Eu não tenho muito tempo. Por isso que eu já estou agendando. Acho que eu já vou agendar até ano que vem, já. E a gente cobra uma pequena taxa para ficar acessível, né? É realmente assim, um lanchinho você já gastou. E uma vez por mês você tem acesso aqui, assim, a anos de ensino, se você quiser entrar lá na plataforma. Cura do coração. Cura para o coração. Então, é coração. É só coracal. Coracal. Praça do Encontro, Praca do Encontro.com.br. Gente, que demais. Doutora Esli, olha, gostei de ficar aqui, viu? Olha, eu quero encerrar dizendo que já está no seu Spotify, já está no seu Amazon Music para você pedir na sua Alexa, toca o novo álbum do Criança Diante do Trono. Aí eu quero ouvir. Você já pode pedir, Alexa, toca o novo álbum do Criança Diante do Trono no modo de repetição. Ou, Alexa, toca o álbum Pode Crescer, de Criança Diante do Trono, no modo de repetição. E eu quero, inclusive, incentivar quem está aqui me assistindo a fazer uma assinatura, que é tão baratinho, para você poder pedir as músicas que você quer e a sua plataforma não ficar sugerindo um monte de outra coisa que você não queria depois. Porque é um valor muito pequeno se você pensar que a gente ouve música, eu pelo menos tenho música clássica na hora das refeições, tenho a música do Bom Dia aqui para acordar, tenho a música da devocional, ou seja, a gente pode colocar a música o dia inteiro para ouvir. Né? Porque a música ela não atrapalha a gente a fazer uma conta de matemática. A música ela pode permear todas as nossas atividades. Tem a música para namorar, né, Esli? Para dançar. Ou seja, assina, gente, a sua Tem a música do casamento. Tem a música que tocou quando ele me pediu em casamento, a música que ele tocou quando a gente saiu, o primeiro beijo. Não, tem tudo. Tem que fazer as suas playlists aí, gente. As músicas a trilha sonora da sua vida. Exato. E as músicas da nossa infância. Eu gosto tanto das músicas da minha infância, e eu acho maravilhoso que as crianças possam se criar com essas músicas que você tem feito, maravilhosas. Amém. Você está aqui para lá ouvir. Então, eu quero incentivar que todo mundo faça uma assinatura premium da plataforma que você escolher, porque assim você também vai estar tendo mais autonomia em pedir o que você quer ouvir, sem que a plataforma te sugira outras coisas. E o Criança Diante do Trono está aí, com um novo álbum lançado. E se você, principalmente, for um assinante premium, você vai poder pedir o álbum Pode Crescer, Criança Diante do Trono, e colocar no modo de repetição, ou criar a sua playlist de favoritas e incluir essas novas canções com outras, talvez, do Crianças DT que você ouvia quando era criança, ou criou seus filhos ouvindo, enfim. Eu queria pedir a doutora Esli para fazer uma oração, consagrando ao Senhor esse álbum. E às 10 da manhã a gente tem o vídeo no canal do YouTube do
da música do tema Pode Crescer. Vocês vão ver o Isaac interagindo ali comigo. Gente, eu me senti uma bailarina, o tanto que eu dancei nessa gravação. Eu até saltei nos braços do meu filho, ele me rodou. A Adriana, diretora da Companhia Rema de Artes, me ensinou a fazer os saltos. Eu fiz o meu melhor, viu, gente? Então, assim, tá muito lindo. Amanhã, 10 da manhã, a gente assiste também no nosso canal, Crianças Diante do Trono. Assinem o canal para que o canal possa crescer. E eu queria pedir a doutora Esli para orar para que toda a intenção ao compor as músicas, em que eu estudei, né, o papel do pai na vida de uma criança, o papel da mãe, a intencionalidade de fazer dos irmãos serem amigos, né? Isso a gente faz, irmãos. A música canta: faz amigo, faz comigo, faz as pazes, faz irmãos, dar as mãos, melhor amigo é o irmão. Então é fazer amigo dos irmãos, né? E cada música, tem a música dos avós. Na próxima vez... Já gostei. Então, assim, que essa intencionalidade, né, de profetizar e de ensinar e de capacitar as famílias a viverem cada um os papéis que o Senhor planejou. Você possa orar que esse jardim de abraço borboleta, né, que o anjo do Senhor venha mesmo abraçar as crianças, as famílias, em momentos difíceis, em momentos de ansiedade. Você pode orar abençoando esse lançamento? Vamos, para uma honra. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tecnologia que nos permite compartilhar as tuas bênçãos, mesmo a gente estando fisicamente longe umas das outras, uns dos outros. Senhor, a música foi criada dentro do teu coração, não só para te louvar, mas para nos curar também. E eu abençoo aqui a Ana, que desenvolveu essas músicas maravilhosas, todo o pessoal envolvido nisso, que nós consagramos, Senhor, para a cura, né, das crianças, que elas possam aprender a esconder a tua palavra no seu coração, quando elas têm momentos difíceis, que elas possam se lembrar da tua palavra através das canções, que elas possam celebrar, que elas possam louvar, que elas possam dançar, Senhor, diante de ti, com essas músicas. Nós consagramos esse álbum para a tua honra, para a tua glória, para o teu povo ser curado através disso, Senhor. E que isso vá a muitas nações, em lugares assim como que nós não podemos ir, como pequenos missionários. Nós não podemos ir, mas a música pode ir. Sim. E ela pode abençoar as crianças. E não só as crianças de idade, mas as nossas crianças internas também, Senhor. Nós, como adultos, mesmo de cabelo branco, né, temos a nossa criança interna. E que ela também possa ser abençoada por tudo isso. Nós te louvamos, né, pedimos que o Senhor seja honrado em tudo que tiver que ver com esse lançamento e que isso possa realmente manifestar o fruto maravilhoso que é o teu Espírito Santo. E tudo isso te entregamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Ai, esse... Eu não quero parar de bater aqui, meus... Tá tão gostoso. Mas eu preciso, porque senão daqui a pouquinho eu vou ter que parar. Eu vou ter que andar nessa, senão meu marido vai dizer que hora é essa que você está trabalhando? Tô emocionada. Obrigada por ter ficado acordada. Que bom, não, mas é uma bênção mesmo, sabe? Obrigada por ter compartilhado. É um dom que Deus te deu e cada um tem o seu dom e você precisa manifestar o seu dom da forma em que Deus colocou no teu coração e o chamado que Ele te deu, o ministério que Ele te deu. E isso vai se manifestar. Vai se manifestar. Agradece o maridão. Obrigada. E que Deus te abençoe, que a noite vai ser curta, que amanhã cedo você já tem trabalho, né? Amanhã tem trabalho. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada a todos que estiveram conosco ao vivo e a todos que estão assistindo na sua hora de disponibilidade. Tudo que a doutora Esli oferece está aqui na legenda, porque eu estou salvando essa live. Um beijo, gente. Ouçam bastante aí no Repeat o álbum Pode Crescer. Tchau!